ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Graça e paz, amados irmãos. Como é bom estar mais um dia adorando ao Senhor. E nesta manhã só quero dar dois avisos. O primeiro, que nós continuemos a orar ao Senhor para que logo essa situação em que estamos vivendo passe o mais rápido possível. E o segundo aviso é que se você já decidiu adorar ao Senhor com as suas finanças, não se esqueça de fazer o depósito, a transferência online na conta da igreja, ok? Para que nós possamos continuar a pagar, né, todas as nossas despesas, continuar funcionando
normalmente também nessa área financeira, ok? E nesta hora, nesse momento, eu quero estar orando com você pela situação em que estamos passando. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais um dia estarmos reunidos em nossos lares adorando ao Senhor. Te agradecemos por esse domingo onde o Senhor nos concede essa graça. Te agradecemos pelo louvor que já cantamos e pela pregação que logo virá. Senhor eterno, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos suprindo, que o Senhor continue nos consolando e confortando os nossos corações. Pai Celestial, cuida de todos nós, cada um na sua situação, cada irmão, cada filho teu, cada ovelha esgarrada, cada uma perdida desse mundo. Tem misericórdia de nós e que em nome de Jesus logo essa crise passe, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor acabe com esse vírus, que o Senhor faça parar de crescer o número de infectados, que comece a diminuir em nome de Jesus. Extermine esse vírus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que logo seja encontrada uma cura. Que em nome de Jesus, todos os países comecem a voltar à normalidade, inclusive o Brasil. Que em nome de Jesus, todas as pessoas que já estão infectadas, que elas sejam curadas, Pai, com Teu poder, com a Tua graça, com a Sua soberania, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isso. Então cuida de nós, Senhor. Não deixe nada de ruim acontecer. Em nome de Jesus, dê sabedoria ao nosso presidente, a toda a sua equipe ministerial, ao Ministério da Saúde, a todos os governadores, prefeitos, todas as autoridades, para que eles tenham as decisões certas, tenham as ideias certas, façam os planos certos, coloquem em prática tudo o que é devido, para que o país passe por essa fase e que não entre numa crise econômica. Meu Deus, haja com milagres, pensando na situação econômica, para que toda a população brasileira não sofra uma nova crise também econômica. Cuida dos teus filhos, cuida de todos os irmãos que estão empregados, cuida das suas empresas, cuida dos irmãos que são empresários, cuida dos irmãos que são autônomos, cuida dos irmãos que são vendedores. Senhor, supre as nossas necessidades pela Tua muita graça e misericórdia. Então nós te rogamos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E se a terra
Irmãos, é muito bom estarmos adorando ao Senhor. E nesse momento vamos aprender da palavra de Deus. A mensagem de hoje eu coloquei como o título Encontro com Jesus. Então, para isso, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 9, e estudaremos do versículo 1 ao 8. Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 8. E aprenderemos que o encontro com Jesus nos fará, em primeiro lugar, rever nossos pensamentos. Então acompanhe nas suas Bíblias o versículo 1 e o 2. Assim diz a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Para nós entendermos só um pouquinho, Saulo aqui é o que nós conhecemos comumente como o apóstolo Paulo. Nesse momento, ele ainda, no relato bíblico, está sendo chamado de Saulo. Mas com o tempo aqui nas Escrituras, vamos ver ele ser chamado de Paulo. Quem era Paulo? Ele era um homem judeu, mas que tinha cidadania romana, alguém importante, alguém culto da época, conhecia várias coisas, falava vários idiomas, era alguém que tinha conceito, né? Tinha posição dentre todos os religiosos do judaísmo, ele seguia a religião judaica, ele se diz alguém que fazia parte, acreditava dos fariseus. Então ele era um fariseu, um grupo religioso dentro do judaísmo, que era pessoas que prezavam em obedecer a Deus, prezavam em agradar a Deus através da obediência da lei. Então Paulo era esse homem, um homem de qualidade, um homem de honra, um homem de conceito na sociedade, um homem bem visto, com uma posição social muito bem vista, e também um homem que quer agradar a Deus. Ele sempre foi esse homem. Tanto que o versículo diz para nós aqui que ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Por quê? Lembra, se você conhece a história, lembre que Jesus veio, habitou aqui, começou a pregar e falar que ele era o Salvador. Jesus, ele falando, eu sou o Salvador. Só que esse ato, essa fala de Jesus incomodou drasticamente a religião judaica, porque agora eles tinham que acreditar que aquele homem, um homem comum aos olhos deles, era o Salvador. Só que nós sabemos que a grande maioria dos judeus e dos religiosos não acreditaram em Jesus. E Saulo era essa pessoa. Então Saulo, por ser alguém que defendia o judaísmo, alguém que acreditava em Deus, alguém que queria seguir Deus seriamente, corretamente, agradar ao Senhor, ele também rejeita Jesus. Ele também não acredita em Jesus, porque para eles, Jesus era só uma pessoa. Jesus não era mais nada do que isso. Era alguém que estava mentindo, alguém que estava iludindo, enganando o povo. Então Saulo, por acreditar que Jesus não era o Salvador, ele estava com raiva. Ele queria ajudar os religiosos, toda a religião judaica, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, a prender os cristãos, todos que acreditavam em Jesus, para prendê-los e para que eles parassem de falar de Jesus. Que eles parassem de falar, na visão deles, essa mentira, ensinar que Jesus Cristo era o Salvador, era o Messias esperado por todos os judeus. Então ele vai para os sacerdotes da religião judaica e pede uma carta, pede autorização para que vá até Damasco e em todo o caminho que ele fosse, se ele encontrasse pessoas, se ele encontrasse discípulos de Jesus, para que ele tivesse essa autoridade de prender essas pessoas, homens e mulheres, e os levassem presos para Jerusalém. Então Paulo, ele pede o quê? Ele faz isso. Ele está aqui em Jerusalém, ele pede carta para os religiosos e ele quer chegar até Damasco, lá em cima. Uma distância mais ou menos de uns 320 quilômetros. Então a caminhada é longa, leva um bom tempo, ele pode passar por várias cidades,
E onde ele encontrasse discípulos de Jesus, ele prenderia. E onde ele prendesse, ele deixar preso, mas depois ele voltaria, trazendo eles de volta presos para Jerusalém. A ideia de Paulo é acabar com o cristianismo. Acabar com essa nova seita, como eles diziam. Mas, por que Paulo pensa assim? Como eu falei, ele não acreditava em Jesus Cristo. Paulo é um homem de conceitos. Paulo é um homem de decisões. Um homem, nós vemos aqui, é um homem que tem atitudes, não fica parado. Diante da situação, ele quer fazer algo. Mas nesse momento da vida, quando Deus, Jesus, vai ter um encontro pessoal com ele, nós vamos ver que ele teve que rever os seus pensamentos. Na mente de Paulo estava tudo certo, não tinha nada de errado. Na mente de Paulo ele estava fazendo as coisas devidas. Ele estava fazendo algo que agradava a Deus, acima de qualquer coisa. Estava tudo certo no plano dele. Ele tinha todo o plano, tinha autorização, tinha as cartas e ele começa a fazer a viagem. Mas nessa viagem ele vai ter que rever os seus pensamentos. Eu e você não é nada diferente para nós. Quantas vezes nós temos decisões, nós temos conceitos, nós temos crenças, nós temos planos e de repente no meio do caminho eu e você temos que rever os nossos pensamentos, rever os nossos planos, rever as nossas atitudes, rever tudo que planejamos uma hora. Se você lembra o dia que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, ou o dia que eu também fiz isso, o dia que tivemos um encontro com Jesus, podemos lembrar daquele dia a partir de então e admitir que tantos e tantos pensamentos, tantos e tantas crenças, tantos e tantas definições, tantos e tantos planos que tínhamos, precisamos rever cada um deles. E quantos deles mudamos? Se não todos. É a mesma coisa. Então, se hoje você tem um plano, se hoje você tem um pensamento, uma decisão, uma direção que você acredita estar certo, pense nisso. Se você já teve um encontro com Jesus, lembre-se disso. Você tem que rever sempre, avaliar se está no caminho certo. Se a meta que nós estabelecemos, se é correta ou não. Sempre precisamos fazer essa avaliação. Porque até podemos acreditar que estamos agradando a Deus, mas nem sempre. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Lá em Jeremias vai dizer isso para nós. Nem os meus caminhos, Deus falando, são os seus caminhos. Então precisamos sempre rever. E nessa situação atual, nós tínhamos tantos planos, não é? Já tínhamos feito planos para 2020, já tínhamos traçado as metas, os caminhos a seguir, e aí vem uma situação que essa como vivemos, rápida, momentânea, sem esperarmos, tudo ruim. Acabou nossos planos, acabou as nossas metas, estamos sem saber de fato quando poderemos retomar tudo. Então acredito que é a hora de nós revermos os nossos pensamentos, já que temos tempo para parar, para pensar, para avaliar, para orar. Então é o momento de você fazer isso, para ver se estamos no caminho certo, se você está no caminho certo, ou se deve mudar o rumo desse caminho. E se você nunca teve um encontro com Jesus, eu também te aconselho nesta manhã a rever os seus pensamentos. Pense bem, eu sei que você tem convicções, eu sei que você tem crenças, você tem pensamentos, você tem planos, mas você, como eu, estamos vivendo a mesma situação e você sabe exatamente que de uma hora para outra, tudo pode mudar. Então pense nisso. Não acredite que certas convicções que você tem, certas crenças não podem ser mudadas. Eu te convido a rever os seus pensamentos enquanto a mensagem continua. Mas em segundo lugar, também o encontro com Jesus nos fará entender o que está errado. Acompanhe na sua Bíblia os versículos de 3 a 5.
3 a 5. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo está no caminho, ele está perto, o texto diz que ele já está mais ou menos perto de Damasco, está chegando lá perto, lá em cima na Síria, na região da Síria, saindo da região de Jerusalém, já estando na região da Síria, melhor dizendo, saindo da região de Israel e entrando na Síria, já está aqui perto. Quando de repente ele está com a sua comitiva, está lá andando, subitamente, de repente, veio uma luz do céu, e aquela luz foi tão forte, mas tão forte, que todos ali não conseguiam olhar para aquela luz, e foi uma luz ao redor de todos, e ela foi tão forte, mas tão forte que eles caíram por terra. Se tinha alguém no cavalo, caiu do cavalo, se tinha alguém em pé, caiu no chão, de tão forte, tão intensa, que foi aquela luz. E de repente eles lá no chão, sem poder ver, porque a luz, você sabe, quando uma luz muito forte bate nos nossos olhos, é difícil ver, fica meio tudo muito escuro, não dá para abrir, porque nossos olhos são sensíveis. E aí eles ouvem uma voz assim, falando diretamente para Paulo, para Saulo, como o texto diz. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele não entende, ele nem sabe quem é que está falando com ele. O texto não vai dizer, mas parece que ele pensa que é alguém que está ali ao redor dele, falando com ele. O texto não diz se ele se direcionou ao céu, se ele olhou para o céu, não. Ele só, quem está falando comigo? Quem és tu, Senhor? E chamar de Senhor aqui era uma frase comum para a cultura da época, era uma frase de respeito entre as pessoas. Sempre que alguém chamava outro, poderia chamar de Senhor como uma frase de respeito, já que Paulo não sabia quem era que estava falando com ele. E aí Jesus deixa bem claro: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Jesus se revela para Paulo. Jesus fala quem ele é para Paulo. Esclarece. Ele diz o seu próprio nome: eu sou Jesus. E Paulo, ao ouvir esse nome, podia muito bem lembrar quem é os seguidores que ele perseguia. Ele poderia lembrar na sua mente: olha, eu persigo os seguidores de Jesus. Esse Jesus que eu acredito, vamos imaginar Paulo pensando, esse Jesus que eu acredito que é uma fraude, é um mentiroso, é um charlatão, é um enganador. É ele. É os seguidores deles que eu estou perseguindo. Mas Jesus está falando para ele que não, Paulo, não, eu sou Jesus a quem você está, dos seguidores que você está perseguindo. Não, Jesus deixa claro para ele: Paulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então, no fundo, a perseguição de Paulo, a raiva que Paulo tivesse, a intenção de prender aqueles discípulos não era contra os discípulos, mas sim contra o mestre, sim contra Jesus. Paulo queria acabar com a fama, com a verdade, com o que era dito sobre Jesus. Paulo queria acabar, no final das contas, com Jesus. Paulo queria acabar com esse nome Jesus, com a crença nesse Jesus. Mas Jesus tem um encontro pessoal com ele em algum momento do caminho de todo o plano de vida que Paulo tinha para aquele momento. Então, eu e você, vai acontecer conosco a mesma coisa. Nós vamos ter que entender o que está errado em nosso plano. E é assim que acontece quando Jesus vem ao nosso encontro. Quando Jesus tem um encontro conosco, um encontro pessoal, nós vamos ter que realmente entender em todo esse plano o que está errado. E quantas vezes, como eu falei, nós tínhamos plano, e quando Jesus entra na nossa vida, ele mostra o que realmente, essa parte não está certa, essa outra parte não está certa, essa outra também está errada, esse tem que mudar isso, tem que alterar aquilo, essa pode continuar, mas melhora nesse ponto. Quantas e quantas vezes nós tivemos que revisar e revisar a forma que caminhávamos.
Quando eu e você abandonamos o pecado, quando eu e você abandonamos a prática do pecado, qualquer que seja o pecado, é exatamente isso. Nós estamos entendendo o que está errado de errado. E a palavra de Deus vai dizer isso para nós, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender. E aqui cabe muito bem essa ideia de entender o que está errado. Então Deus, quando Ele vem falar conosco através da sua palavra, Ele nos ensina, quer dizer, Ele mostra o que está errado, Ele faz nós revermos os pensamentos e Ele vai agora repreender, Ele vai mostrar o que está errado para que nós possamos entender. E entendendo, então ela é útil para ensinar, repreender, e aí vem a correção. Vai ser a outra parte. Entendendo o que está errado, aí podemos colocar o plano, um novo rumo de plano, uma nova direção para o plano. Então, por isso que Paulo teve que ter esse encontro, porque ele precisava entender que estava errado. Por mais que a crença dele, por mais que a confiança dele, por mais que a verdade que ele acreditava, na mente dele estava certa, ele teve que admitir naquele momento, e se nós fôssemos ver toda a história de Paulo, era exatamente isso que nós iríamos ver. Ele ia entender o que está errado na vida dele. Porque ele não entendeu que Jesus Cristo era sim o Salvador. Ele não entendeu que Jesus Cristo, sim, era o Messias que ele, como judeu, tanto esperava para salvar de todo o pecado, de toda a escravidão que pudesse ter. Ele não entendeu. Então ele precisava entender isso agora. E nesse encontro ele entende isso. Ele entende a verdade de que Jesus é o Salvador. Ele vai entender. O texto, nós não vamos ler todo o texto, mas a vida de Paulo daqui muda de direção, muda de rumo a partir desse encontro com Jesus Cristo. Então, se você crê que Jesus é o Salvador da sua vida, então pense nisso. Mesmo que você tenha 1000 planos, 1000 convicções hoje, sempre esteja avaliando à luz da palavra de Deus. É aqui que Deus vai mostrar para mim e para você, através do ensino, através da repreensão, através da correção, onde estamos errando, onde estamos falhando. Lá em João, capítulo 3, vai falar que o Espírito Santo vai ele vai fazer isso conosco. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é exatamente isso. Quando eu e você abrimos a palavra de Deus, Ele nos mostra onde estamos errando, onde estamos falhando, onde precisamos mudar de rumo. Então, meu amado irmão em Cristo, você está tendo muito tempo para ler a Bíblia, não é? Antes você poderia dizer que não tinha tempo porque tinha muitas tarefas, muitas obrigações no dia a dia. Mas agora você tem tempo. Então, se você continua não lendo a Bíblia, então acabou as razões para não ler, não é? E no final das contas, então, eu e você, e eu estou me colocando na mesma situação que você, eu e você temos que admitir que não lemos a Bíblia, não é porque falta tempo, é porque nós não queremos. Então eu e você precisamos tomar uma decisão, tomar uma atitude, realmente decidir. Como Paulo decidiu, eu vou sair de Jerusalém, vou chegar a Damasco, e você precisamos tomar a decisão. Eu vou começar em Gênesis e vou chegar em Apocalipse. Tome essa decisão. Porque você precisamos, para que para que eu e você entendamos o que está errado em nossa vida, precisamos parar para falar com Deus e parar para ouvir Deus através da leitura da palavra de Deus. Agora, se você não teve encontro ainda com Jesus Cristo, pessoal, se você quer realmente entender o que está errado na sua vida, eu te convido, eu te aconselho a começar a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia lá de Mateus, que vai contar da história de Jesus, vai contar da vida de Jesus. A partir dali vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João, onde os 4 evangelhos vão contar exatamente sobre a vida de Jesus. Comece para que você possa ver o que Deus tem para te falar, como Jesus tinha para falar para Saulo. Saulo, você está me perseguindo?
o que Deus vai falar para você através desse escrito, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus aqui o escrito. Então eu te convido, faça isso. Se você pode dizer, mas eu não entendo a palavra de Deus, eu não entendo o que a palavra de Deus diz, é complicado para mim. Convide um amigo seu que é crente em Cristo, convide o seu pai ou a sua mãe se for crente, convide os seus filhos se for crente, convide os seus amigos, qualquer pessoa que entende da palavra de Deus, que você crê que é um crente em Cristo, ou essa pessoa que está ao seu lado, que te convidou, ou a pessoa que mandou essa mensagem para você assistir. Fala para ele, por favor, me ajude a entender a palavra de Deus, eu quero saber o que Deus tem para falar para mim. Eu tenho certeza que essa pessoa, esse filho de Deus, esse crente, vai te ajudar. Pode ter certeza disso, com todo o prazer do mundo. E nessa situação que estamos vivendo, vamos realmente tentar entender através da palavra de Deus o que tem acontecido conosco. Eu me coloco, eu não sei exatamente o que vai acontecer no mundo, não tenho a mínima ideia, mas aqui tem tantas promessas e eu quero me apegar a essas promessas. Eu quero me apegar a essas verdades de que o futuro, como a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que nada, como Deus soberano quer, está fora do seu controle. Então eu e você não podemos nos desesperar de forma alguma. Eu e você temos que acreditar que Deus é soberano. Não precisamos falar que o que está acontecendo é Deus é que mandou a disciplina. Não, não é isso. Só precisamos acreditar que como Deus soberano que é, a história está na mão dele, o controle da história está nas suas mãos poderosas e nada sai fora desse plano. Então o que está acontecendo, por pior que seja, não é por acaso. Não existe acaso quando se trata de Deus. Então, por isso que a nossa oração é: Senhor, tem misericórdia de nós, mas Senhor, abençoe-nos, faça milagres, faça as coisas acontecerem, dá uma solução, porque é Deus que vai fazer realmente tudo mudar. Então creia nesse Deus, acredite nesse Deus. Mas também, quando nós temos um encontro com Jesus, Ele vai nos fazer saber o caminho a seguir. Acompanhe sua Bíblia do versículos 6 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: Mas levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Então, o apóstolo Paulo, Jesus, você lembra do finalzinho do versículo 5, de que ele diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues, e aí Jesus diz mais algo, e agora levanta-te e entra na cidade, porque lembra, assim que eles viram a luz, eles caíram, ou caíram do cavalo, ou caíram no chão, alguma coisa assim. Então Jesus falou, levanta e vai para a cidade, vai para lá, não continua. E aí lá vão dizer para você o que você deve fazer. Então Jesus, nesse encontro, dá uma direção, o caminho a seguir. Continue, faça isso mesmo, mas vá para a cidade que alguém vai te dar mais orientações. As pessoas, os companheiros de viagem de Paulo, eles estavam ouvindo a voz. Eles estavam ouvindo tudo, só que eles não estavam vendo, Eles ficaram ali emudecidos, eles ouviam a voz, mas não viam nada, não viam ninguém. Só a conversa era dirigida a Paulo, a mais ninguém. Só a ele. Então Paulo se levanta da terra, só que um detalhe, quando ele abre os olhos, lembra? Porque quando vem a luz, nós ficamos assim ainda, mas quando nós voltamos um tempinho, a gente abre o olho, só que Paulo abre o olho e não enxerga nada, ele não consegue ver, ele está ali com os olhos abertos, mas não enxerga nada, está preto, na nossa linguagem, está totalmente escuro diante dele, está em trevas os seus olhos. E aí alguém tem que pegar ele, como nós, de repente, se você já ajudou alguém que tem uma deficiência visual, você dá o braço, alguém teve que pegar em sua mão e aí guiá-lo, levá-lo para... Isso, mais um, aí. Levaram para Damasco. Então alguém teve que pegar ele e levar até Damasco. E lá, aí o versículo 9 eu vou ler para você. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então ele ficou 3 dias até ter novas orientações, novas direções de Deus.
Nós precisamos ter esse encontro com Jesus para Ele nos direcionar, para Ele nos dar a direção correta, para que nós possamos saber o caminho a seguir. É isso que precisamos. Paulo precisava. Ele tem um encontro com Jesus, algo maravilhoso, algo pessoal, é um encontro pessoal. Pode ver, Jesus está falando só com Paulo. Com Saulo, é que é tão comum nós falarmos Paulo, né? Então, mas com Saulo, porque o texto de Saulo, então vamos para o Saulo. Então, Jesus tem um encontro pessoal com Saulo. É particular. Tem milhares de pessoas, na nossa linguagem, tem um monte de pessoas ao redor de Paulo, mas é com Saulo que ele tem, que ele quer e que ele falou. Jesus, é pessoal. E nesse encontro, tudo vai mudar. Saulo até vai para Damasco, mas agora ele precisa ser guiado. Agora alguém tem que pegar na mão dele e levar. Agora ele não tem mais poder sobre nada. Agora ele não tem mais... ele não manda mais na sua própria vida. Alguém tem que conduzi-lo. Ele não sabe chegar a Damasco. Mas agora alguém tem que levá-lo. Então, ele precisava saber o caminho a seguir. Chegando lá, ele ficou 3 dias, o texto diz, e sem nenhuma nova orientação de Jesus. Lógico, se a gente for continuasse lendo aqui, a partir do versículo 10, nós vamos ver que discípulos de Jesus foram lá conversar e tudo. Aí ele teve novas orientações e a vida dele continuou agora com a direção de Deus completamente. Mas ele precisou saber que isso agora. A vida dele mudou a partir de então. Na nossa linguagem, esse encontro com Jesus foi um divisor de águas. Tudo mudou na vida dele a partir de então. Antes ele só perseguia Jesus. Antes ele não queria aceitar Jesus. Antes ele não acreditava em Jesus. Mas agora, ele anda do lado de Jesus. Ele espera Jesus dar o caminho. Ele acredita que Jesus é o Salvador. A partir de então, ele vai ser restaurada a visão dele, tudo isso, e ele vai começar a pregar sobre Jesus. Ele vai começar a dar... Só que, quando nós lemos aqui, ele até começou a pregar e tudo, só que ele teve que parar de pregar e ir lá para a região da Arábia. Teve que ir lá para a região das Arábias, lá no mapa, lá embaixo, e lá viver por muitos anos. Porque Jesus direcionou ele para lá, para ele aprender muito mais, para depois voltar, para depois ser um servo de Deus, para depois ser um apóstolo, para depois ser um missionário e assim por diante. A partir de então, quem dava o caminho que ele deveria seguir era Jesus. Eu e você, meus irmãos em Cristo, nós precisamos também. Nós precisamos ter encontros com Jesus para que Ele nos diga, para que possamos saber qual é o caminho a seguir. Nós precisamos todos os dias. Por isso que lá, como eu citei lá em 2 Timóteo, lembra? A palavra de Deus é útil para ensinar, corrigir, repreender, corrigir e educar na justiça. Essa última frase se encaixa nessa ideia do saber o caminho. Porque quando eu e você somos ensinados, repreendidos, corrigidos, aí nós sabemos exatamente para onde ir e como ir e o que fazer e o que deixar de fazer. E aí sim, dia após dia, vamos ser educados na justiça. E é o que Paulo vai ser, a partir de então vai viver. Vai ser educado na justiça de Deus. Eu e você precisamos. Então pega a palavra de Deus e estude a palavra de Deus mesmo. Cresça. Tenha encontros pessoais com Jesus Cristo. Como? Em oração e leitura da Bíblia. Jesus quer falar com você. Jesus quer falar comigo e é pessoal. Ele quer falar diretamente comigo, com você, como falou com Paulo. E sabe como? Quando você abre a palavra de Deus para ler. É Deus falando para você, diretamente para você, o que Ele tem para falar. Lógico que nesse momento vocês também estão ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está sendo ensinada. Então Deus está falando com você também. Mas Ele quer ter esses encontros pessoais com você, para que você saiba o caminho a seguir. Você está na dúvida do que como vai se portar? Você está na dúvida o que será amanhã, segunda-feira? Você está na dúvida se o seu emprego vai continuar ou não?
Você está na dúvida o que fazer do seu comércio ou não? Você está na dúvida o que fazer das suas finanças ou não? Você está na dúvida do que fazer? Obedece ou não obedece? Faz isso ou não faz? O que eu faço, o que eu deixo de fazer? Se eu vou para a rua ou não vou? Vou trabalhar, não vou? Vou para a escola ou não vou? Você está na dúvida? Deus tem que direcionar você para você saber o caminho a seguir. Então tenha encontros pessoais com Deus, com Jesus Cristo. Faça orações, tenha momentos de oração. Semanalmente, diariamente, na semana estamos enviando, devocionais. Então pare em família para conversar com Deus, para orar ao Senhor, estudar a Bíblia. Mas não só em família, mas também no pessoal. Pare para ler a Bíblia. Pare para conversar. Deixa Deus falar com você. Nesse tempo que estamos vivendo, aproveite para criar a rotina, para criar o costume de ler a palavra de Deus. Se está tudo ruim, se isso aprendermos, vai ser maravilhoso os resultados, porque vamos saber o caminho que devemos seguir. Faça isso, meu amado irmão. E se você que ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus, eu te convido esta manhã a fazer ter esse encontro. Aonde você está me ouvindo? Fale com Deus, converse com Deus, pergunte para Deus, como Paulo perguntou, pergunte para Jesus quem é o Senhor no final das contas. Pergunte para Ele. E depois que você perguntar para Ele, vai lá, comece a ler a Bíblia. Se tem algum crente do seu lado aí, fale com essa pessoa, por favor, me ensina quem é Jesus. E eu sei que essa pessoa vai fazer isso com você agora. Se você, caso é alguém que está ouvindo a mensagem e está numa família de crente, mas você mesmo é da família dos crentes, mas você mesmo nunca tomou uma decisão verdadeira ao lado de Jesus, fala com seus familiares agora, esposo ou esposa, filhos, pais, e fale, por favor, me ensine quem é Jesus. Eu quero ter um encontro pessoal com Ele agora. Agora. Jesus quer ter um encontro pessoal com você agora. Faça isso. Ele te ama, Jesus te ama. E é por isso que Ele morreu na cruz, para pagar os seus pecados. Os seus, os meus, os nossos. E aí, aqui, Paulo ficou cego. Dá para nós usarmos esse simbolismo. Antes de ter um encontro com Jesus, nós também éramos cegos espirituais. A palavra de Deus vai dizer mais para frente aqui, que caiu como se fosse escamas dos olhos de Jesus. De Saulo. Caiu como se fosse escamas dos olhos de Saulo, e ele voltou a ver. Então, meu amado irmão, aqui vou ler o versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Então algo estava no olho de Paulo, e vamos chamar isso espiritualmente falando de uma cegueira espiritual. Nós também éramos cegos espirituais. Só que um dia as escamas caíram dos nossos olhos. Então, meu amado irmão, se você não sabe o rumo a seguir, faça uma oração como a de Paulo. Ele quer mudar toda a sua vida. A você também, que não teve encontro ainda com o pessoal com Jesus, parece que tudo é tão nublado, parece que você não entende nada, parece que as palavras da Bíblia não são reais, você não consegue entender essas histórias. Faça essa oração agora. Senhor, eu quero começar a entender a Tua palavra, eu quero começar a entender a Tua voz, eu quero ver quem é Jesus, e eu sei que na hora oportuna, na hora certa, Ele vai fazer cair dos seus olhos essas escamas dessa cegueira espiritual que existe. Então, meus amados irmãos, que eu e você possamos ter encontros pessoais com Jesus todos os dias, para que nós possamos sempre rever os pensamentos, possamos entender o que está errado e para que possamos saber o caminho a seguir. Vamos cantar mais um cântico em adoração ao nosso Deus e logo após voltaremos em oração. Vais
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos então fazer uma oração para encerrar o culto desta manhã. Maravilhoso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos motiva, que nos encoraja, que nos levanta como o Senhor levantou Paulo e nos levanta para continuar. Nós precisamos, como Paulo, sim, que o Senhor pegue em nossas mãos e nos leve adiante. Então, se tem alguém nesta manhã que estava caído, que estava desanimado, estava triste, estava frustrado, estava até mesmo, Senhor, caído na lama do pecado, sem poder se levantar por causa do peso, por causa do fardo. Pai, como a Tua palavra diz, pega ele nas Tuas mãos com a Tua mão direita e levanta agora o Teu filho, a Tua filha, levanta ele, para que o Senhor possa continuar levando ele pelo caminho que o Senhor quer que ele vá, pelo caminho que ele deve andar. Então, Pai, restaura vidas agora nesta manhã, em nome de Jesus. Limpa, que pessoas possam se arrepender dos seus pecados, em nome de Jesus. Que pessoas possam sair com essa palavra, se revigorados essa manhã. E assim o Senhor segurando em todos nós, nas nossas mãos, nessa situação tão difícil, que possamos continuar caminhando o caminho que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, que possamos sempre estar avaliando a nossa vida, possamos sempre parar para conversar com o Senhor, para ter encontros pessoais com o Senhor, para entender a Tua voz, para entender o caminho, o que está errado e para saber exatamente por onde andar. Meu Deus, a Tua igreja precisa das orientações, das direções do Senhor. Nós precisamos. Cada filho Teu, cada filha Tua, cada servo do Senhor precisa da direção do Senhor. Então nos dá essa direção. Não nos deixe sem saber o que fazer. Nos mostra a esta nação, Pai, o que devemos fazer. Mostra a esse país, mostra aos nossos governantes, mostra a este mundo inteiro
o que deve ser feito, Pai. Nós te pedimos as tuas bênçãos para esta manhã, em nome de Jesus Cristo.